É o seguinte, eu apliquei essa prova aqui para minha turma. Se você quiser tentar resolver antes de ver as respostas, dá uma conferida na descrição, tem o PDF com todas as perguntas. Eu separei por capítulos também para você poder ir na questão que mais te interessa. Eu espero que você goste da resolução. Um forte abraço e um bom vídeo para você. Questão 1. Existem várias formas de representar o mesmo conjunto. Note o exemplo da primeira linha e complete o que falta nas próximas linhas. Então aqui a gente tem o exemplo de um conjunto representado com colchetes, com chaves e a representação gráfica. Essas aqui são três formas diferentes de representar então o mesmo conjunto. E aqui a gente tem uma forma de representar outro conjunto. A gente vai ter que colocar agora aqui, ó, a representação gráfica para esse conjunto e a representação com colchetes. Aqui você tem o B igual todos os valores reais maiores do que 10. É isso que a gente quer representar. Se é maior do que 10, então aqui vai ser uma bolinha aberta, porque não está incluso o 10. E vou pegar todos os valores maiores do que o 10, ou seja, daqui para frente. Aqui eu escrevo 10 para representar que essa bolinha aberta aqui significa o número 10. E aqui eu vou representar com colchetes também. Começa no 10 e, entre aspas, termina, né, no mais infinito. Ou seja, não termina a contagem. E o mais infinito aqui vai sempre ser representado com o colchetes do lado oposto a ele, representando que está aberto esse mais infinito. E aqui no 10 vai ser o colchetes voltado de costa para ele também, porque são valores maiores do que o 10. O 10 não está incluso, então é aberto no 10. Certo, e o próximo é muito parecido, só que ao invés de falar em B, eu vou chamar de C aqui, esse conjuntinho. São todos os valores reais de x, tal que agora eu estou pegando valores menores do que 18. Então basta escrever x menor que 18. Pronto. E aqui, com colchetes, a gente representa assim, né? Eu vou terminar aqui no 18, não vou incluir o 18, então é bolinha aberta para ele, né? Quando a gente está representando com colchetes, o colchetes vai ficar de costa para o número. E ele está indo para a esquerda, então vai para o infinito negativo. Como é infinito, vai ficar aberto aqui também. Aqui, do 2 até o 7, incluindo o 2 e incluindo o 7, porque o colchetes está representando aqui que está fechado, né? Aqui também é o conjunto A, é um outro conjunto A no caso, né? Não esse aqui, nem esse aqui de baixo. São todos os valores reais de x, tal que o x é maior do que ou igual a 2 e ele é menor do que ou igual a 7. Representação de conjuntos feita. E aqui a gente pode representar o início aqui no 2 e o final no 7, bolinha fechada, porque os dois estão inclusos. E representamos com essa rachura aqui para dizer que todos os valores nesse intervalo aqui fazem parte do conjunto também. Aqui a gente tem todos os valores reais, exceto o 3, tá? Todos os valores diferentes de 3. Como que a gente representa isso? Eu vou fazer aqui uma bola aberta, tá vindo do lado do infinito negativo, chega aqui e continua para o infinito positivo. Esse número aqui é o 3, essa bolinha aberta indica que esse valor aqui não está incluso no intervalo. E aqui com colchetes a gente vai fazer assim, ó. É a união de dois intervalos, tá? Eu tô pegando todo esse intervalo aqui até chegar no 3. Como que a gente representa isso, né? É do infinito negativo, aberto aqui no infinito negativo, até chegar no 3, aberto no 3 também. A gente vai pegar isso e vai unir com esse outro intervalo aqui, ó, que começa depois do 3. Então, união, o intervalo que é aberto no 3... e vai até o infinito positivo. Essa daqui era um pouquinho mais complicada de escrever, né? Mas é isso. Essa daqui era a número 1. Questão 2. Converta as unidades a seguir para o que se pede. Então nós temos o exemplo aqui, né? 1 quilômetro, é a mesma coisa que 1000 metros. Aqui embaixo nós temos 3 hectares. Vou escrever aqui. 3 hectares equivalem a... Aí basta você lembrar que 1 hectare são 10.000 metros quadrados. Então 3 hectares vai ser 30.000 metros quadrados. E aqui a gente coloca a unidade também, metros quadrados. Né? Se 1 é 10.000, 3 são 30.000. E o próximo, você tem 520 metros quadrados. Essa é a unidade de medida, metros quadrados. E nós queremos transformar em ares. Quanto vale um ar? Ele vale 100 metros quadrados. Aqui é a regrinha de 3, né? Ó, 520 metros quadrados, então vai valer quantos ares? 520 metros quadrados vai valer x, eu não sei ainda. Regrinha de 3, vou multiplicar cruzado aqui. 1 vezes 520, 520. Igual a x vezes 100, 100x. O 100 está multiplicando, do outro lado ele vai ficar dividindo. Então fica 520 dividido por 100, igual a x. Posso cortar esse com esse. 52 dividido por 10,
5,2 ares. Feita número 2. Número 3. Para adubar uma plantação de 3 hectares, um agricultor utiliza 12 kg de adubo. Então, para 3 hectares, a quantidade de quilos de adubo foi 12. Quantos quilos de adubo serão necessários para adubar uma plantação de 2 hectares? Será X. E aí é aquela questão de sempre, né? Isso daqui é direta ou é inversamente proporcional? Ou seja, quanto mais adubo eu consigo adubar mais hectares ou menos hectares? E no caso, quanto mais adubo, eu consigo adubar mais hectares. Portanto, a gente vai escrever naquela forma simples, né? Coloco primeiro 12 sobre X igual, coloco aqui 3 sobre 2. Não vou colocar inverso. 3 sobre 2. Multiplico cruzado. O resultado disso aqui vai ser 2 vezes 12, 24. E x vezes 3, 3x. O x está multiplicando, do outro lado ele vai ficar dividindo. Fica 24 dividido por 3 igual a x. Portanto, x vale 8. Então, essa daqui é a quantidade de quilos de adubo necessários para adubar uma plantação de 2 hectares. 8 quilos. Próxima. Questão 4. Para semear uma safra de soja, um agricultor utiliza 100 quilos de sementes, plantando 2 hectares. Então, a área é dada em hectares, são 2 hectares, e o tempo é dado em horas, 6. Quantos quilos de sementes serão necessários? Então, o X da questão. Quantos quilos de sementes serão necessários para semear 6 hectares em 18 horas de trabalho? Bom, vamos pensar aqui então, ó. Eu vou fazer a setinha para cá, tá? E pensa o seguinte comigo, ó. Quanto mais sementes eu consigo semear, mais área ou menos área? Eu consigo semear mais área. E quanto mais sementes eu vou levar, mais tempo para semear ou menos tempo para semear? Quanto mais sementes eu vou levar, mais tempo para semear, ok? Então, o que a gente vai escrever aqui? 100 sobre x do jeito que ele está, e como as outras setinhas também indicam que a proporção é direta, as outras frações também vão ficar assim do jeito que elas estão, ó, 2 sobre 6 vezes 6 sobre 18. Lembrando aqui que o que tem x vai ficar isolado aqui do sinal de igual, tá? Tá do lado esquerdo e o restante todo vai ficar do lado direito. Agora a gente pode fazer essa simplificação aqui, por exemplo, ó, 6 dividido por 6 dá 1, e eu posso dividir aqui esse 2 por 2 que vai dar 1, fazer aqui a divisão por 2 aqui em cima, e aqui embaixo também. O 18 dividido por 2 vai resultar 9. Então, a gente pode reescrever isso, né? Ó, fica 100 sobre x é igual a... Ficou só esse 2 dividido por 2 aqui em cima, que vale 1. E aqui embaixo ficou só o 18 dividido por 2, que vale 9, certo? E esse 6 aqui cancelou com esse daqui. 6 dividido por 6 dá 1. Ok, agora a gente multiplica cruzado, né? X vezes 1 vai resultar x igual a 100 vezes 9 resulta 900. Portanto, esse 900 aqui está indicando a quantidade de quilos de sementes que serão semeadas em 6 hectares em 18 horas. Questão 5. Uma plantação de tomates de 4 hectares necessita de 12 trabalhadores, quantidade de trabalhadores aqui 12, para ser colhida em 4 dias. 4 dias. Quantos trabalhadores serão necessários para colher uma... Então, a quantidade de trabalhadores é o X da questão, né? Quantos trabalhadores serão necessários, isso daqui é o X, para colher uma plantação 5 vezes maior? Se é 5 vezes maior, então é 5 vezes 4, que vai resultar 20. Em apenas um dia. Então aqui vai valer 1. Bom, agora pensa comigo, proporção direta e inversa primeiro, né? Ó, quanto mais trabalhadores eu vou levar, mais dias ou menos dias para concluir aqui essa plantação, né? Quanto mais trabalhadores eu vou levar, menos dias para fazer o mesmo trabalho. E quanto mais trabalhadores eu consigo fazer uma plantação numa maior área ou numa menor área? Quanto mais trabalhadores, maior a área que a gente consegue atuar, né? Então aqui é a proporção direta e em relação a esse outro é a proporção inversa. Primeira coisa que a gente vai fazer então, coloco isoladinho ali do lado esquerdo do sinal de igual 12 sobre x do jeito que ele está, igual a... Agora eu vou colocar aqui, ó, a área. Como é diretamente proporcional, ou seja, a setinha está na mesma direção aqui que os trabalhadores, eu vou só colocar 4 sobre 20. Vezes. Aqui a gente tem uma proporção que é inversa. Então, a gente tem, quanto mais trabalhadores, menos dias serão necessários, né? Então, aqui, ao invés de colocar 4 sobre 1, como a proporção é inversa, eu vou colocar 1 sobre 4. O que a gente pode fazer aqui agora? Ó? Cancela esse 4 de cima com esse de baixo. Então, do lado direito ali vai ficar só 1 sobre 20. A gente tem, então, 12 sobre x igual a 1 sobre 20. Multiplicação cruzada. X vezes 1, x. 12 vezes 20, ou 2 vezes 12, né? Vai resultar
24, só que são duas dezenas, né? Então são 24 dezenas o resultado. Portanto, 240 unidades, beleza? É só a multiplicação de 12 por 20. Já achou isso confuso que eu tô falando aqui? Faz o normalzinho lá. 12 vezes 20, aí faz a continha e tal, o resultado é o mesmo, tá? 240. Esse X, então, é a quantidade de trabalhadores que a gente vai precisar, né? 240, se você quiser plantar 20 hectares em apenas um dia. Próxima questão. Questão 6, fazendo aquela correção lá, né? Não tem essa parte aqui da área, ó. Não tem essa parte a gente riscou. Questão 6, fazendo aquela correção, né? Na digitação ali, ó. Você tem um retângulo com um perímetro de 20 centímetros. Então, você tem aqui o perímetro desse retângulo, a soma, né, da base, essa parte de baixo, com essa parte de cima, com a altura aqui e com essa altura aqui, vai resultar 20. Ou seja, 2 vezes base mais altura está resultando 20. Aí você sabe que o comprimento é 5 centímetros. Vamos chamar aqui a base desses 5 centímetros, ó. 5 centímetros aqui e aqui embaixo também, 5 centímetros. Assim a gente pode substituir aqui, ó. Ao invés de escrever B, eu vou escrever 5, ok? Você tem 2 vezes base, que vale 5, mais a altura, igual a 20. Esse 2 aqui está multiplicando, eu vou passar ele dividindo, vai fazer o contrário de multiplicar, vai dividir do outro lado. Então vai ficar 20 dividido por 2. 20 dividido por 2 resulta 10. Então qual que vai ser a nossa altura? Ó, o 5 está adicionando, do outro lado ele vai ficar subtraindo, vai ficar 10 menos 5. Ou seja, a altura vale 5. Olha que interessante, ó, a altura também vale 5. Você tem a base valendo 5 e a altura também valendo 5. O que significa isso? Que a gente não está falando de um retângulo qualquer. Esse retângulo ele tem os 4 lados iguais. Já que aqui embaixo vale 5 e aqui também, né? A gente tem um retângulo com 4 lados iguais, que a gente também conhece como quadrado. E sim, se você tiver na dúvida aí, né? Um quadrado é um retângulo? É um retângulo. É um retângulo com a característica particular de ter todos os lados iguais. Beleza? Respondido, então, qual que é a largura? Aqui, ao invés de chamar de altura, o exercício chamou de largura, né? Respondido. Vale 5 também. Questão 7. Um triângulo equilátero, ou seja, todos os lados são iguais, tem um perímetro de 510 centímetros. Se a gente sabe que ele é equilátero, esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Ou seja, o perímetro é o quê? É você somar lado mais lado mais lado e vai resultar 3 vezes esses lados. Se isso está resultando 510, quanto vale cada lado? Eu tenho 3 vezes o L. Vou deixar o L sozinho aqui. E do outro lado eu vou fazer o contrário de multiplicar por 3, que é dividir por 3. Quanto é então 510 dividido por 3? A gente pode colocar 1, vai restar 2, aí vai ficar 21 dividido por 3, que resulta 7. Aí fica o 0 dividido por 3, que resulta 0. Portanto, o lado vai valer 170 centímetros. É o que foi perguntado? Não. Perguntou da altura desse triângulo. A altura é aqui, assim, né? Do triângulo equilátero. Esse valorzinho aqui, é isso que quer saber. Então, a gente já sabe que os lados valem 170. Aqui vale 170 centímetros, aqui também vale, e ali do outro lado também. Em particular, daqui até aqui nos interessa bastante. Dessa metadezinha aqui da base até aqui, vai valer metade de 170, né? Ou seja, 85 centímetros. Essa distanciazinha aqui. Então, como é que eu faço para calcular a altura? Agora a gente vai usar o Teorema de Pitágoras. Essa daqui é a nossa hipotenusa, esse daqui é um dos catetos e esse Hzinho vai ser o outro cateto. Então a gente vai ficar com hipotenusa ao quadrado, 170 ao quadrado, é igual a Hzinho ao quadrado mais 85 ao quadrado. Vocês podiam usar a calculadora, não tinha o menor problema com isso. Você tem 170 vezes 170, 28.900. 28.900 é igual a Hzinho ao quadrado e 85 vezes 85, 7.225. Ou seja, nosso H ao quadrado vai ser o quê, né? Vai ser esse 28.900 e esse mais 7.225 vai passar para o outro lado fazendo o contrário de adicionar. Ele vai subtrair, ficar menos 7.225, ou seja, 21.675. Esse é o nosso H ao quadrado. Para descobrir o nosso H, a gente vai ter que fazer o contrário de elevar ao quadrado, que é tirar a raiz quadrada. E a raiz quadrada aqui, só lembrando, é você pegar aqui e usar esse botãozinho do elevado a, e você pode fazer ele ficar elevado a 0,5, beleza? Elevar a meio é a mesma coisa que tirar a raiz quadrada. Caso não tenha o símbolozinho da raiz quadrada na sua calculadora. Teclou o sinal de igual ali, 147,22. Essa era então a altura desse triângulo equilátero, 147,22 centímetros.
Encontrada a altura, agora a gente pode calcular a área. Lembrando, vou fazer aqui no cantinho de cima, ó, a área do triângulo é o quê? Base vezes a altura dividido por 2. Ou seja, a gente vai ter nossa base aqui que é 170 centímetros, toda essa parte aqui de baixo, vezes a nossa altura, que a gente acabou de descobrir, 147,22, dividido por 2. 170 vezes 147,22 é igual a 25.027,4. Dividido por 2 resulta 12.513,7 centímetros quadrados. Beleza? Então essa era a segunda parte aqui, o cálculo da área. Um trapézio tem uma base maior de 18 centímetros. Aqui eu não vou fazer o desenho, tá? Vamos só para a área mesmo. Ó. A área desse trapézio vai ser o quê? Ó? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então a gente tem a base maior 18, a base menor 12, vezes a altura 5, e eu vou dividir por 2 esse resultado. 18 mais 12 resulta 30, aí está multiplicando por 5 e dividindo por 2. Vou fazer a multiplicação primeiro aqui, ó. 30 vezes 5, né? 5 vezes 3 vai resultar 15, e aí tem um zerinho, vou colocar ele ali. Dividido por 2. 15 dividido por 2 é 7, resta 1, aí vai ficar 10 dividido por 2, 5. Portanto, a nossa área do perímetro é 75 centímetros quadrados, tá? Esse aqui, então, é um primeiro resultado. Altura, bastava escrever. Altura, 5 centímetros. Pronto. Pergunta boba essa, né? E perímetro. Por que eu coloquei a altura para dar um destaque em altura aqui, ó? Porque você precisa lembrar que isso aqui, eu estou fazendo tracejado, é a altura do trapézio. Não isso daqui, tá? Eu quero que pareça estranho isso daqui, eu queria que parecesse estranho mesmo, já para você não achar que é uma altura. Você pegar esse daqui e falar, então esse 5 ele vai ser essa parte aqui. Não, não vai, tá? 5 é a altura, é essa partezinha aqui, ó. Vou fazer de outra cor. Aqui é o nosso Hzinho, que vale 5. Aqui eu não sei quanto vale. E esse que é o ponto aqui, para responder a próxima parte, tá? Você tem a base maior valendo 18, que é essa de baixo, 18 centímetros, aqui vale 5 centímetros de altura. Em cima a gente tem a base menor que vale 12 centímetros, e aí é fazer aquela divisão, né? Você tem 12 centímetros em cima, essa parte do meio vale 12, então quanto que vai ficar faltando para chegar no 18? Né? Se essa parte do meio vale 12, para cá vai ter alguma coisa e para cá vai ter outra coisa. Que coisas são essas? Né? Que distâncias são essas? Eu sei que do 12 para o 18 vai faltar 6. Portanto, aqui tem que valer 3 centímetros. E aqui também tem que valer 3 centímetros. Aqui tá parecendo que no meio vale 18, né? Não. No meio aqui vale 12 centímetros e é esse todo aqui, ó, que tá resultando 18, que é a base maior. Beleza. Para que isso tudo? Para que esse desenho todo? Pra gente entender o seguinte, ó. Aqui você tem um triângulo retângulo e você vai descobrir agora quanto vale a hipotenusa desse triângulo retângulo para poder descobrir o perímetro. Então, quanto que vale isso daqui, né? Eu vou chamar de Hzinho, só que um Hzinho mais enfeitado, assim, de hipotenusa, tá? Quanto que vai valer os valores aqui, ó? É a hipotenusa ao quadrado igual esse cateto aqui, que é o 5 ao quadrado, mais esse outro cateto aqui, que é o 3 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. 25 mais 9, 34. Então, a gente tem que o Hzinho ao quadrado vale 34. Esse Hzinho, lembrando, não é a altura, que é 5, tá? É essa hipotenusa aqui. Então, essa hipotenusa vai ser a raiz quadrada de 34. Fazendo aqui, ó, raiz quadrada é 5,83, aproximadamente. Bom, quem que é o seu perímetro, então? É todo esse contorno, né? É a base lá de cima, que vale 12. Eu vou escrever aqui, ó, perímetro. É aquele 12 lá de cima, com a base maior aqui de baixo, que é 18, mais 2 vezes esse valorzinho que a gente encontrou, esse 5,83. Afinal de contas, tem essa hipotenusa aqui desse lado e vai ter a mesma hipotenusa, o mesmo valor aqui do outro lado, tá? Então, 2 vezes 5,83. Isso vale 12 mais 18, 30. 5,83 vezes 2 ali, 11,66. E 30 mais 11,66 é 41,66, aproximadamente. Então, esse aqui é o perímetro desse trapézio. Questão 9. O círculo tem uma área de 36 π centímetros quadrados. Então, a área desse círculo, né, o S de space ali, 36 π centímetros quadrados. Qual o seu raio e a sua circunferência? Bom, a fórmula da área da nossa circunferência aqui é πr ao quadrado. Já foi dado quanto vale a área, né? 36 π centímetros quadrados. Então, isso aqui vai ser igual a πr
R ao quadrado. O π eu posso cortar com π, afinal de contas é 3,14 aproximadamente aqui, né, dos dois lados. Eu posso dividir dos dois lados pelo π, que vai poder cortar. Então você tem 36 valendo R ao quadrado. Para fazer o contrário de levar ao quadrado aqui desse outro lado, a gente vai tirar a raiz quadrada de 36. A raiz quadrada de 36 vai ficar sendo o nosso R. Ou seja, o R vale 6, né? O raio vale 6. Descoberto o valorzinho do raio. E qual que é a circunferência? Aí é lembrar que a circunferência é igual a 2π raio. Ou seja, 2 vezes o π vezes o raio que a gente acabou de encontrar, que é 6. Portanto, a circunferência é 2 vezes 6, 12π. Centímetros, beleza? Circunferência em centímetros. O raio aqui também, tá? A propósito, o raio aqui são 6 centímetros. O que está em centímetros quadrados já foi dado, que é a nossa área, beleza? 36π centímetros quadrados. Então, a circunferência é esse daqui e o nosso raio é esse daqui. Questão 10. Encontre o volume de um cubo com aresta 3. O que é o cubo? O cubo é você pegar aqui um quadrado e nessa outra face aqui vai ser o mesmo quadrado, né? Vai ser um quadrado com as mesmas dimensões. E nessa face superior aqui, ó, também um quadrado com as mesmas dimensões. E nas faces lá de trás também. Tanto essa daqui quanto a lá de trás. Todas as faces aqui, né, são quadrados. E a aresta vale 3. Ou seja, como que a gente encontra o volume? Você vai pegar essa dimensão aqui, que é 3, multiplicar por essa dimensão aqui, que é 3, multiplicar por essa dimensão aqui, que é 3. Tudo isso, né, centímetros. Aqui também, aqui também. Ou seja, o volume vai ser igual a essa aresta ao cubo, né? Ela vezes ela vezes ela. Portanto, 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 centímetros cúbicos. Fechamos a 10. Essa aqui do paralelepípedo é bem parecida com a questão do cubo. A diferença é que o cubo ali você tem todas as faces iguais e aqui você tem retângulos que são diferentes. Mas para calcular o volume você tem aqui, ó, uma das dimensões, vou chamar de A, multiplicando pela outra, que é o B, multiplicando pela outra, que é o C. E elas são aqui no caso 3, o 4 e o 5. 5 vezes 4 resulta 20, vezes 3 resulta 60. Ou seja, o volume consiste em 60 centímetros cúbicos. Questão 11 resolvida. Questão 12. Encontre o volume de uma esfera com raio de 4 centímetros. Essa é difícil, né? Lembrar o volume da esfera. Mas você estava com a folha de fórmula e olha só. Cadê o volume da esfera aqui, ó? Olha lá. Esse é o volumezinho da esfera. Bastava a gente usar aqui, ó. Você tem o volume igual a 4/3 vezes π vezes o raio da esfera, que é 4 centímetros. Ou seja, vai ficar 4 ao cubo. Portanto, você tem 4, esse 4 de cima vezes esse 4 ao cubo vai resultar 4/4 sobre 3 vezes π. Esse é o volume. 4/4 é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Ou seja, 256. Dividido por 3, 85,33. Ou ainda, se você quisesse multiplicar, né, multiplicando por 3,14 aproximadamente, vai resultar 267,94. Dá pra gente arredondar para 95 ali, né? 267,95. Aproximadamente isso daqui em centímetros cúbicos. Esse aqui é o volume da nossa esfera. E a questão bônus eu não vou fazer nesse vídeo, tá? Eu vou fazer um vídeo especial só mostrando a questão bônus. Espero que você tenha gostado da resolução. Um forte abraço e até a próxima. Falou!